pessoal. Dando continuidade, então, ao que a gente viu na aula passada, então hoje eu vou trabalhar mais dois exemplos sobre a lei de Faraday. Estarei trabalhando mais dois exemplos sobre a lei de Faraday e depois a gente vai dar continuidade, então, trabalhando e vendo um pouquinho sobre a questão de tensão induzida quando a gente tem, então, uma variação decorrente, não apenas quando eu tenho movimentação. Porque aqui, se a gente lembrar, então, calcule a tensão média por trecho induzida para a variação de fluxo, considerando uma bobina. Então, eu tenho essa bobina que tem 100 espiras, considerando, e eu vou estar movimentando em cima de acordo com esse meu gráfico do fluxo magnético aqui. Então, notem que inicialmente eu tinha um fluxo magnético. Esse fluxo magnético ele tinha um valor constante, depois ele variou, aumentou. Então a gente sabe que quando tem esse crescimento no gráfico, logo, se o fluxo aumentou, quer dizer então que esse ímã ele está se aproximando da minha bobina e depois ficou de uma forma constante. Okay? Bom, então, basicamente aqui, seguindo. Seguindo então esse exemplo, então, calcule a tensão média por trecho, considerando então que a minha bobina ela tem 100 espiras. Só para relembrar então, a gente sabe o seguinte, a gente sabe, e a gente viu na última aula, que a tensão induzida, o E que a gente utiliza, ou a FEM no caso, né, é menos N delta fluxo sobre delta T. Então a gente sabe essa informação aqui. Bom, a gente também tem nesse exercício o seguinte: N é igual a 100 espiras. Então eu tenho 100 voltas de fio de cobre enrolado em um núcleo. Então N é igual a 100 espiras. Então, para mim calcular essa tensão induzida, eu destaquei na última aula que é importante a gente dividir em trechos. Por que em trechos? Porque trechos onde eu tenho a variação. Nesse trecho aqui onde que ela é constante, eu posso chamar de trecho 1. Aqui onde que ela tem essa variação de aumento, eu chamo de trecho 2. E aqui eu vou estar chamando de trecho 3. Tá? Para cada um dos casos eu vou calcular. O meu é 1, o meu é 2 e o meu é 3. Para cada um dos trechos. Logicamente que a gente viu que o que basicamente acontece? Quando eu tenho para que eu tenha essa tensão, eu preciso ter variação. Aonde que o meu delta, no caso aqui, esse delta que a gente enxerga ali, ele representa então uma taxa de variação. Esse delta, assim como o delta t. O tempo ele sempre varia. O tempo inicial, o final menos inicial, porque passa o tempo, então ele varia com o tempo. Entretanto, o fluxo, se vocês repararem aqui neste trecho 1, o fluxo inicial e o fluxo final segue sendo 20. 20 menos 20 vai ser zero. Se eu tenho zero, então quer dizer que a minha tensão induzida nesse trecho, obviamente, é zero. E isso vai de acordo com aquele experimento que eu mostrei na aula passada, onde que eu preciso ter a movimentação do ímã. Se eu não tiver a movimentação do ímã, eu não consigo, então, estar, por exemplo, tendo uma tensão induzida. Eu preciso ter essa movimentação. Então, se eu não tenho, obviamente eu já posso dizer então que o meu E1 é igual ao meu E3, que é igual a 0 volts. Então, nesses trechos aqui, eu sei que a minha tensão induzida ela é 0. Ok? Bom, mas sobrou a tensão média em E2. E aí a gente sabe o seguinte: menos N, que é 100, vezes o delta. Qual é o fluxo final? O fluxo final está nesse ponto aqui, que está em mV, então é 80 mil. 80 vezes 10 na menos 3, menos
qual aqui o inicial era 80, o final é 20. 20 vezes 10 dá menos 3. Bom, a gente sabe então a variação de fluxo. Agora eu tenho que olhar a variação de tempo. Minha variação de tempo é o tempo final, que no caso está relacionado ao eixo x aqui, né? 140 menos 60. Também em milha. Menos 60 vezes 10 a 3. Então, o E2 vai ser igual. Eu sei que eu posso já tirar esse delta. Como está tudo em milha, né, pessoal? Eu sei que vai automaticamente cortar, então eu vou ficar com menos 100 vezes 80 menos 20, 60. 140 menos 60, 80. Mas por que eu já tirei ali no caso, então? Eu acabei já tirando, então, o menos 3. Porque quando eu faço 80 vezes 10 a menos 3, menos 20 vezes 10 a menos 3, 80 menos 20, como é a mesma base, né? Então eu posso só subtrair. Vai ficar com 60 vezes 10 a menos 3. 140 menos 60 vai dar 80. Como é a mesma base, ficou 10 a menos 3. Depois eu dividindo 10 a menos 3 sobre 10 a menos 3, pelo processo da divisão, então eu vou cortar e automaticamente então eu fico com 60 sobre 80, que eu poderia ainda deixar assim. 6 sobre 8. Isso vai dar igual então a menos 75 volts. Então a minha tensão nesse trecho menos 75 volts. Primeiro cálculo aqui realizado. Informe o sentido de deslocamento do ímã no gráfico de variação de fluxo. Bom, pessoal, para vocês fazerem isso, vocês têm que olhar para onde tem variação, né? Bom, qual é o trecho que eu tenho variação? Eu tenho variação em trecho T2. Ele está crescendo. Então, está crescendo, o que é que cresce aqui, na verdade? Aqui a gente está crescendo, na verdade, é o fluxo desse cara aqui, desse ímã. Ele tem essas linhas de indução, elas saem daqui e vêm para cá. Então, a gente sabe que elas estão vindo para cá, vão do norte para o sul. E obrigatoriamente essas linhas, elas estão tendo contato com essa área aqui, essa área da bobina. Então, se esse fluxo está aumentando, significa então que esse ímã ele está movimentando neste sentido. Ok? Então, ele vai estar aproximando. Tá? Então, o sentido de deslocamento do ímã, eu posso botar aqui aproximando. Ok? Bom, represente o sentido da corrente induzida na bobina. Aí, aquele fator que a gente viu na aula passada. Qual o sentido da corrente induzida? Bom, se eu estou aproximando com o sul aqui, com o norte, o ímã ele vai responder de certa forma como? Não querendo essa variação. Então, ele não quer essa aproximação. Ele não quer essa aproximação. Ele não vai querer. Então, automaticamente, ele cria aqui um norte. Ele cria um norte, porque está aproximando. E ele mantém aqui um sul. Bom, para representar, então, a gente utilizava a mãozinha, eu sempre desenhava a mãozinha. Então, onde o polegar, a mão direita, onde o polegar fica no norte. Então, eu posiciono na parte superior da... Ok?
mão direita, que é basicamente como se a gente estivesse fazendo assim, para baixo com a mão direita, ou seja, tá? Bom, então, se eu sei que o meu norte está aqui, os meus outros dedos vão indicar o sentido da corrente, então, obrigatoriamente aqui, a minha corrente, ela vai estar para baixo. Corrente para baixo. Está descendo aqui e subindo aqui. Esse é o sentido da corrente. As linhas de indução, obviamente, que é só a gente representar as linhas conforme já foram representadas no ímã. Então, usando uma outra cor aqui, essas linhas então elas vão do norte para o sul. Ok? E o gráfico da tensão média? Bom, o gráfico da tensão média a gente pode fazer o seguinte. A gente tem que dividir em trechos também. Então a gente divide em trechos. T1, T2, T3. Importante ter essa parte para baixo aqui também, porque devido ao valor do sinal da tensão. Bom, a gente sabe que no trecho 1, muito ruim, no trecho 1, a gente tinha tensão igual a 0. No trecho 3, a minha tensão é 0. E no trecho 2? Bom, no meu trecho 2, eu tenho um menos 75. Menos 75. Menos 75 volts. Então, seria aqui o mais 75, por exemplo. E aqui uma relação de tempo. Aqui, tensão. Ok? Para cada um dos trechos. Obviamente o gráfico está uma perfeição, mas para cada um desses trechos, poderia fazer até sobreposto aqui no gráfico, eu ficaria então com essa tensão média induzida. Diferentemente do que aconteceu no exemplo que eu fiz na aula passada, no exemplo da aula passada, o ímã ele afastava. Por que ele afastava? Eu tinha uma diminuição no meu fluxo, então a corrente tinha um sentido contrário e a minha tensão também tinha um sentido contrário, conforme a gente pode ver. Então aqui basicamente que nesse trecho aqui é onde está a minha tensão a minha tensão média devido a essa indução. Ok? Bom, agora eu vou fazer um terceiro exemplo, aonde que eu tenho mais trechos com relação à minha tensão induzida. Bom, mas o que é importante destacar aqui? Primeira coisa que a gente sempre vai ter que fazer é olhar quantos trechos eu tenho no meu circuito. Cada trecho, cada lugar que eu tenho uma variação, eu chamo de um novo trecho. Então, aqui neste caso, eu tenho o seguinte. Eu tenho trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4 e trecho 5. Tá?
A gente já sabe, então, que o trecho T1, já vou chamar de E1, na verdade, eu posso dizer o seguinte, que E1 é igual a E3, que é igual a E5, que é igual a zero. Por quê? Porque eles estão constantes. Está constante? Sabe que tem tensão zero. Eu não tenho variação. Isso é o que o Faraday nos garantiu lá, que eu só tenho tensão induzida. Eu só terei uma tensão induzida quando eu tenho variação do fluxo. Então, quando eu tenho uma diminuição ou um aumento de fluxo. Bom, seguinte. Vamos calcular, então, o E2. Primeira coisa, pede para calcular nos trechos, né? Então, vamos calcular E2. E2 vai ser igual a menos 100 vezes delta. Qual o fluxo inicial? Fluxo final? Zero. Talvez aqui esteja um pouquinho fraquinho de vocês enxergar, que é 25. Tá? Então, o fluxo final é zero. Tá? Então, é zero menos 25 vezes 10 na menos 3 sobre qual o tempo final? 8. 10 na menos 3 menos 3 vezes 10 na menos 3. Então, o meu E2 vai ser igual a menos 100 vezes, posso cortar os deltas, 0 menos 25 vai dar menos 25 vezes 10 dá menos 3, 8 menos 3 dá 5. Então, eu vou ter 25 vezes 10 dá menos 3 sobre menos 25, né, pessoal? Porque é 0 menos 25, então é menos 25, sobre 5 vezes 10 dá menos 3. Aqui a gente sabe que na divisão vai cortar, né? Então eu tenho que o E2 é igual a menos 100 vezes menos 25 para 5. Ok? Menos aqui, deixa eu dar uma dica um pouquinho maior, vezes menos 5. Menos com menos, mais 500 volts. Repare, se está diminuindo o fluxo, então o fluxo está caindo, ele está indo para zero, está para negativo, automaticamente devido a esse menos, o valor da tensão vai ficar positivo. Bom, agora eu tenho o cálculo do E4. Então, menos 100 vezes delta, posso botar ele assim, delta para os dois, o fluxo final e o fluxo inicial. Agora tem uma inversão, então o fluxo final é 25 vezes 10 na menos 3, menos 0, sobre o tempo, a relação, então, do tempo. Então, eu tenho 15, o tempo sempre vai ser positivo, né? Vezes 10 a menos 3. Então, o meu E4 vai ser igual a menos 100 vezes 25 vezes 10 a menos 3 sobre 5 vezes 10 a menos 3. Então, o meu E4 vai ser igual a 25 sobre 5. Só que agora fica positivo aqui, então eu vou ficar com menos 100 vezes 5, que é igual a menos 500 volts. Ok? Aqui
está o meu E4 e aqui está o meu E2. Ok? Então, só para destacar, E4. Professor, Pode falar. o que significa o Weber mesmo? Ele é fluxo? Isso, fluxo magnético. O Weber é fluxo Tá. magnético. Variação de En- fluxo magnético. Então, se em T1, T3 e T5 tem fluxo zero, por que eles não estão na. É Por que eles não variação. estão na linha zero? Não, é que é variação, entendeu? É variação de fluxo. Então não significa que tu não precisa ter fluxo. Na verdade, tu tem fluxo, mas é que tu não tem variação de fluxo. Por isso que a gente utiliza o delta, entendeu? Vou te dar um exemplo aqui, ó. No primeiro caso, no T1, tá? Por Uhum. exemplo, ó, tu vai calcular, por exemplo, o E1, tá? Então é menos 100 vezes, é o fluxo final menos o fluxo inicial, tá? Aqui, menos esse, tá? Sim. O que acontece? Qual é o fluxo final que tu tem aqui? Tu tem fluxo. É 25 vezes 10 na menos 3. Menos, qual é o fluxo inicial que tu tem? É quando começa o trecho aqui, ó. Também é 25. Ó. Então, automaticamente, ó, vezes 10 na menos 3. Tu tem fluxo. Aí ficaria sobre o tempo. 3 vezes 10 na menos 3 menos 0. Só que o que vai acontecer? Tu vai ter que o E1 vai ser menos 100 vezes 0. Por quê? Porque 25 menos 25 é 0. Divididos por 3, não importa o tempo. Então é 0 volts. Tu tem fluxo. Na verdade, o que acontece? O E1, o E3 e o E5 são zeros porque o delta aqui, o delta, que é essa variação aqui, que é a mesma coisa que fazer o fluxo final menos o fluxo inicial naquele trecho, então nesse trecho, por exemplo, aqui, nesse trechinho aqui, ó, nesse trecho, não tem variação de fluxo, tá? Eu digo, a gente tem que dizer assim, a gente tem que pensar assim, ó, a tensão é zero e existe fluxo, não existe variação de fluxo, tá? Entendi. Entendeu? Ah, Beleza, então, show. valeu. Só vou tirar aqui para ficar com esse espacinho. Importante a pergunta, pessoal, porque é sempre isso. O fluxo ele existe. Então, por exemplo, o ímã ele está paradinho ali. Se a gente lembrar na aula passada, naquele experimento que eu acabei apresentando para vocês, vou mostrar rapidinho aqui ele. Aqui, ó. Quando, quando aqui, por exemplo, ó, tem linha, ó. Então, na verdade, ó, nesse momento aqui existe um fluxo magnético que está atravessando essa área. Tem um fluxo magnético que está atravessando essa área aqui. Só que eu não tenho tensão, a lâmpada não está acendendo, o voltímetro não está representando. Por que isso não acontece? Porque eu não tenho variação. Tá? Então, por exemplo, isso aqui eu poderia dizer que aqui era um fluxo de 25, de 30, ou o que for, que está atravessando aqui nessa área. Só que na hora que eu faço isso, esse fluxo varia, bom, aí sim eu passo a ter, então, essa tensão induzida. Bom, voltando, beleza? Bom, seguinte, o que vai acontecer aqui nesse exemplo? Até é importante que eu tenho que fazer o seguinte.
Represente o sentido da corrente na bobina para todos os trechos onde que a tensão é diferente de zero. Então, na verdade, eu quero fazer o que aqui? Eu quero representar, basicamente, todos os trechos onde a tensão, qual é o sentido da corrente induzida. Por que acontece? Porque eu tenho mais de um trecho com tensão induzida. Então, eu posso pensar o seguinte. É importante aqui. Para o trecho de E2. Tá? Trecho de E2. Então, eu vou representar aqui. Tá? Então, trecho T2. Tá? Trecho T2. Vou representar nesse gráfico aqui. Tá? Então, informe o sentido. Então, representar o sentido da corrente na bobina para todos os trechos onde que isso acontece. E eu já vou indicar o sentido de deslocamento do ímã e já fazer a representação das linhas. No trecho T2, eu não tenho uma diminuição. Esse gráfico aqui, ó, ele não está diminuindo. Então, se ele está diminuindo aqui, ó, se ele está vindo para baixo, ou seja, está decrescendo, significa o quê? Significa, então, que o meu ímã ele vai estar se afastando. Tá? Então, ele está afastando aqui. Então, ele vai estar se afastando. Tá? Bom, se ele está afastando, eu sei o seguinte. Eu sei que ele vai criar aqui algo que tente puxar esse ímã. Se ele tem um norte, ele cria um sul. Por quê? Porque ele não quer essa variação. Então, ele cria um sul e automaticamente ele cria um norte aqui. Bom, se eu sei pela regra da mão que onde está o meu polegar é o norte e os dedos vão indicar a corrente, então eu posso desenhar minha mãozinha direita aqui. Okay? Então eu sei que aqui a minha corrente, então ela vai estar para cima. Então a minha corrente está para cima aqui. Então, eu já sei o sentido da corrente na bobina no trecho T2. O sentido de deslocamento do ímã já informei. E aí eu teria que só representar as linhas de indução aqui, pessoal. Vou fazer só uma linha de cada lado, que é aquelas linhas que elas vão do norte para o sul. Fechadinho aqui, fazer só duas. Elas vão do norte para o sul. Ok? E aí eu fiz isso para um trecho. Só que aqui eu faltou para outro trecho. Então, tem que fazer um rapidinho aqui. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Bom, aqui eu vou estar colocando. Esse aqui eu fiz para o trecho 1, trecho 2. Agora aqui eu vou estar fazendo. Logo, fazer aqui desse lado.
E depois eu espaço para fazer o gráfico da tensão. Então, para o trecho 2 a gente já fez a representação. Agora eu vou fazer a representação. Por que eu preciso de dois? Porque eu tenho dois trechos onde que eu tenho essa variação. Então eu tenho dois trechos onde que eu tenho essa variação. Aqui também eu tenho essa variação. Então, para o trecho T4, eu vou fazer agora a representação aqui. Trecho T4. Bom, no trecho T4, a gente sabe o seguinte, que o fluxo magnético ele está aumentando. Então, esse ímã, diferentemente do que acontece ali, e conforme a gente já viu lá, em outros exemplos, ele vai estar aproximando. Se ele está aproximando, eu sei o seguinte, que eu vou criar aqui um polo igual para tentar afastar. Então, ele cria um norte ali e um sul. Então, para mim fazer essa representação, eu sei que o polegar vai estar me representando onde está o norte. Eu coloco então a mãozinha direita nessa posição aqui. Aqui. A minha mão. Então, eu sei que a minha corrente ela vai estar neste sentido aqui. As linhas de indução, elas estão aqui. E elas estão nesse sentido aqui. Bom, então aqui eu já fiz as representações do sentido da corrente da bobina, no sentido do deslocamento do ímã, e representei as linhas de indução nos trechos. Então eu tenho para os dois trechos aqui essa representação. Importante destacar aqui para o trecho T2 e para o trecho T4. Trecho T2. Bom, está faltando aqui ainda para nós o gráfico da tensão. Bom, para que a gente possa fazer o gráfico da tensão aqui, é importante a gente pensar o seguinte, que eu tenho 5 trechos, então eu vou ter um gráfico em que eu tenha os meus 5 trechos. Se eu usar a ferramenta de regras, fica um pouquinho melhor.
Então, eu vou ter a minha tensão real V, né? Aqui eu tenho meu tempo. Aqui eu posso fazer então até já as marcaçõezinhas dos trechos para facilitar um pouquinho. Aqui eu sei que até aqui eu tenho um trecho. Até aqui eu tenho outro trecho. Até aqui tem outro. E aqui outro. Bom, então eu sei que nos meus trechos em vermelho, em azul, traço mais forte. Então eu sei que no meu trecho aqui, nesse trecho aqui, nesse trecho e nesse trecho, a minha tensão é zero. Por quê? Porque eu não tenho variação de fluxo. Ok? Aqui eu posso usar o V, eu posso usar o E. Então eu até vou deixar escrito aqui também. Tensão induzida. Aqui não sabe que é nossa tensão. Índio. E. Que é em volt. Tá? Bom. Eu sei que no trecho em E2, ou seja, no trecho T2, a minha tensão é 500. Então eu vou colocar lá, eu sei que é 500. Então ela vai subir até 500. Aqui seja 500. Então, aqui 500. Fechou aqui. Então depois eu faço o tracejadinho. A mesma coisa vale para aqui quando é o menos 500. Então eu sei que no trecho 4, então nesse trecho aqui também vai ser o meu menos 500. Então eu poderia fazer um tracejadinho ponto aqui para ficar do seguinte. Diferente aqui. Então aqui eu teria o meu 500 e aqui o meu menos 500. Aqui então só para identificar T1, no caso T1 de trecho 1, né? T2, T3, T4 e T5. Isso aqui seria o gráfico da tensão. Reparem que eu só tenho tensão onde eu tenho variação. Ok? Bom, pessoal, com esses exemplos, com essa solução, essa parte de Faraday, Lenz, aí, eu até já, inclusive, já disponibilizei uma lista no Moodle referente a esse tema. Então, é importante trabalhar e entendendo um exercício
desse porte, com esses detalhes assim, estou satisfeito assim, com relação a essa parte de falha de Mendes. É muito nessa forma que, por exemplo, também acontece, por exemplo, o Enem, nesses vestibulares e tudo mais que acontece, é dessa forma que esse conteúdo dessa parte de eletricidade, ele acaba sendo geralmente abordado e trabalhado. Entender muito que tensão, para te ter tensão, tem que ter variação de fluxo. Ok? Bom, pessoal, dando continuidade então no nosso conteúdo, a gente estava vendo até o momento, até um conceito que muitas vezes a gente acaba falando, que é a FEM mocional, que na verdade de movimento, né? Então a gente tem um movimento de um ímã e através desse movimento desse ímã, então a gente acaba tendo uma tensão induzida. Só que existe um fenômeno que a gente chama de FEM variacional, que ela não está associada ao movimento, mas sim à variação de corrente no circuito elétrico. Bom, porque a gente sabe lá do conceito de Faraday que fluxo magnético ele produz, que corrente elétrica produz campo magnético. Esse campo magnético é o B. Esse B, quando ele passa numa área, ele vira fluxo. Só que se eu ficar variando a corrente, eu posso ter então o que? Uma variação de fluxo. Se eu tenho uma variação de fluxo devido a uma variação de corrente, então eu posso ter uma tensão induzida. E dentro do princípio da FEM variacional, ela tanto está associada à variação de corrente, a gente pode ter dois fenômenos, a autoindução e a mútua indução. Então, quando uma própria bobina se autoinduz uma tensão devido a uma variação de corrente. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, suponha que uma bobina, então eu tenho essa bobina aqui, então, aqui, essa bobina está sendo ligada e desligada de uma fonte de corrente contínua, conforme mostra. Então eu tenho uma chave aqui em S, eu tenho uma chave, e essa chave ela está fechada e está aberta. Só que o que acontece? Depois que a chave estiver ligada por muito tempo, bom, o circuito não vai variar, a corrente vai seguir circulando ali normalmente. Mas no momento em que eu fecho essa chave, eu não tinha nenhuma corrente circulando no circuito. Eu fecho a chave, eu tenho alguns milissegundos, que a gente chama de um período até transitório, entre sair do estado desligado para o estado ligado, e nesses segundos de variação de quando eu fecho, a corrente cresce. Quando eu tenho, ele sai do zero, então a corrente está desligado o circuito. Eu tenho uma corrente, ela vai estar, o meu circuito, ele está desligado. E do nada, essa corrente, ela cresce. Nesse instante, até a corrente ficar constante, nessa janela que eu tenho aqui, que eu posso dizer que eu tenho uma janela, até essa corrente chegar no valor máximo, nessa janela aí, eu posso dizer então que eu tenho uma variação de corrente. Ora, se eu tenho uma variação de corrente, eu vou ter, então, uma variação de campo magnético. Se eu tenho variação de campo magnético, eu tenho variação de fluxo e, consequentemente, eu tenho algum comportamento. A mesma coisa acontece quando eu abro uma chave. Aonde que a gente, por exemplo, posso dizer para vocês que a gente percebe esse fenômeno? Talvez vocês já devem ter notado que quando vocês ligam algum secador de cabelo, algum dispositivo, uma batedeira, um liquidificador, dependendo do modelo, as versões, quando a gente liga esses dispositivos, ou até mesmo quando desliga, ele tem um faiscamento, né? Aquele faiscamento ali que acontece. E por que aquele faiscamento? Aquele fenômeno é autoindução. Aquele fenômeno, ele é rápido, ele acontece de uma forma muito rápida, mas uma bobina, ela tem esse comportamento. Isso acontece devido ao quê? A indutância. Na aula passada a gente viu que a indutância está associada ao número de espiras que tu tem, ao fluxo e à corrente que circula ela. A indutância, vocês podem pensar, pensando com relação à mecânica, ela é algo com relação à inércia. Tá? Ela quer se opor sempre. Ela se opõe ao que está essa relação que vocês já viram lá na física. Né? Tipo, o corpo que está em movimento tende a ficar em movimento, o corpo que está parado tende a ficar parado. E no circuito elétrico, a gente pode perceber que quando pensar sobre indutância, pode associar ela a uma inércia. A uma inércia para quem? Para a corrente elétrica. Depois de um determinado tempo, depois que tu vence essa inércia, o circuito, a indutância basicamente ela para, ela deixa de existir. Mas, enquanto não se vence a inércia, ela trabalha. Então, supõe então que tem essa bobina, que ela tem
sendo ligada e desligada uma fonte de corrente contínua conforme a figura aqui. Corrente crescendo, corrente diminuindo. Então, ó, o fechamento e a abertura da chave provocam uma variação de corrente que, por sua vez, produz uma variação de fluxo. Então, quando eu fecho, quando eu abro a chave, varia a corrente, então eu tenho variação de fluxo. Conforme a lei de Faraday, então, a variação do fluxo induz uma FEM na bobina, ou seja, existe uma FEM devido ao fenômeno de autoindução. Então, a bobina ela cria uma tensão nela, e essa tensão ela segue a lei de Faraday, e ela tenta impedir a variação da corrente para tentar impedir a variação de fluxo. Basicamente é o seguinte, quando eu fecho a minha chave, se eu fechar essa minha chave que nem eu estou fazendo aqui, corrente crescendo, eu sei que a minha corrente está indo por aqui, então eu tenho uma corrente indo por aqui, tá? Que eu posso representar que eu posso representar como uma corrente indo da esquerda para a direita aqui, né? Então essa corrente está nesse sentido conforme está representada aqui. Qual é a reação da bobina? A minha indutância ela reage da seguinte forma, como se fosse puramente uma fonte. E ela se opõe, ela cria aqui assim, ó, como se fosse na própria estrutura da bobina, uma tensão contrária. Não, eu não quero essa corrente. Eu vou tentar criar uma corrente no sentido contrário para tentar não ter essa variação de fluxo. E aí por isso, por quê? Porque a corrente está aumentando. Se a corrente estivesse diminuindo, ele ia fazer no mesmo sentido, que é o que acontece na direita aqui. Mas como essa corrente aqui, ó, ela está aumentando, ela está crescendo, a bobina é como se a gente enxergasse ela como se fosse uma, vamos dizer assim, como se isso aqui assim, essa estruturinha aqui, como se essa estrutura é como se toda essa estruturinha aqui, toda essa que eu estou pintando aqui, ela reage no sentido contrário. É como se isso aqui virasse uma fonte. Então é como se a bobina, ela de fato, ela é acaba sendo uma fonte. Então ela vai reagir no sentido que, tem uma corrente vindo nesse sentido que está criando um campo. Ela basicamente é como se essa estrutura em amarelo que a gente enxerga aqui, é como se fosse uma caixinha, posso dizer, dentro da bobina. Vou pintar de amarelo aqui. Então eu estou desenhando a bobina só como uma caixinha. E ela, aqui dentro, como nessa estrutura da bobina, é como se ela fosse, então, uma fonte. Onde que ela tem os terminais, que é os terminais aqui, esse terminal aqui, por exemplo aqui, e esse aqui, então estou desenhando eles aqui. Aonde que ela, nesse caso, para esse tipo de reação, ela cria como se fosse uma fonte. Ok? Então, ela estaria criando uma corrente nesse sentido aqui. Por isso que a gente pode botar que essa tensão está nesse sentido. Por quê? Porque ela cria como se fosse mesmo uma contracorrente. Tá? Isso é o fenômeno quando a corrente está crescendo. Então, a autoindução é isso. A bobina percebe que a corrente está crescendo e ela não quer essa variação. Ela é a inércia da corrente. Então, eu não quero isso, ela cria uma reação contrária. Quando eu abro a chave, o que acontece? Essa corrente ela também está nesse sentido aqui. Ó. Essa corrente ela está nesse sentido aqui. Ó. Ok? Essa corrente ela está nesse sentido aqui. Bom, se essa corrente está nesse sentido aqui, eu tenho a mesma coisa aqui. Eu tenho uma reação da minha bobina, tá? Só que essa corrente que está nesse sentido aqui representado, ela está diminuindo. Então o circuito estava alimentado. O circuito estava lá alimentado, funcionando direitinho e tudo mais. Só que do nada, abriu a chave. No momento em que ele abre aquela chave, ou seja, no momento em que aquela corrente começa a dividir,
diminuir, o que é a reação da bobina? A reação da bobina é o seguinte, bom, vou fazer alguma coisa aqui em que eu consiga compensar isso. E aí ela cria como se fosse uma reação, ou o fenômeno da autoindução dela, a tentar compensar. Então ela desenvolve uma tensão induzida devido a essa variação de fluxo. E o que vai acontecer aqui, basicamente, é o seguinte. Vou desenhar novamente a caixinha. Aqui estão os terminais. Como se fossem esses terminais aqui. Só que o que acontece? Ela quer compensar essa correntezinha que está em vermelho, que está diminuindo. Aqui, ela fez no sentido de sair a corrente, né? Então, basicamente, o que acontece? É como se eu tivesse uma corrente nesse sentido aqui. Ou seja, saindo do meu positivo lá. Então, ela vai criar uma reação. Por isso que, quando a corrente está diminuindo, a tensão induzida fica no mesmo sentido da corrente. Por quê? Porque ela quer compensar. Quando a corrente está aumentando, ela cria no sentido contrário. Se opor à variação, conforme o Faraday lá já determinou. Esse fenômeno, então, a gente diz que é o fenômeno de autoindução. Tá? Corrente oriunda da fonte, então aqui, sentido da tensão autoinduzida. Então, se opondo. Tá? Neste caso em que a chave está fechada. Quando a corrente oriunda da fonte, então está diminuindo a corrente oriunda da fonte, a tensão autoinduzida vai tentar compensar isso daí. Ok? Então, conforme já tinha falado, então conclui-se que a autoindução, devido à indutância, ela introduz no circuito um efeito de inércia, opondo-se à variação da corrente. Tá? Eu posso determinar qual o valor dessa tensão autoinduzida. Tá? Portanto, a autoindução é o fenômeno pelo qual um condutor produz uma indução eletromagnética em si mesmo quando é percorrido por uma corrente variável. Tá? E o que vai influenciar? A minha FEM de autoindução, ela é determinada, então, ela é a FEM de autoindução, é em volts, então a letra E. E o meu L, a gente já viu que é a indutância. Que a unidade é o Henry. E o meu ΔI sobre ΔT nada mais é que taxa de variação de corrente. Ou seja, tem que variar a corrente. Taxa de variação vai ser ampere por segundo. Ok? Então, de acordo com a indutância, que é uma característica construtiva da minha bobina, de acordo com o núcleo, o número de espiras, o fluxo, a corrente, que a gente vai ver mais alguns conceitos quando estudar circuitos magnéticos, e essa variação. Se eu não... sempre lembrando, né? O que é ΔI? ΔI vai ser delta de I final menos o meu I inicial. Vou escrever aqui. Inicial. Ok? A mesma coisa o ΔT. Tempo final menos o tempo inicial. Então, a FEM de autoindução depende da indutância e da taxa de variação de corrente. Por sua vez, a indutância depende do quadrado do número de espiras e da relutância do circuito magnético, que é o que a gente... Essa relutância e
do circuito magnético a gente vê na próxima aula, quando trabalharmos, então, com essa relação de circuitos magnéticos em analogia com o circuito elétrico. Ok? Bom, pessoal. Então, aqui já está mesma explicação, na verdade, né? Fém de autoindução, taxa de variação de corrente, ampere segundo, depende da indutância e tudo mais aqui apresentando. Um exemplo de autoindução aqui, por exemplo, circuito com autoindução, uma bomba, antes de abrir o circuito. Então, todo dispositivo, por exemplo, o que é um indutor, né? Por exemplo, um motor, né? Quando a gente tem um motor elétrico, ele é um indutor, né? Porque ele é um conjunto, ele é fio de cobre, através da interação de campo magnético, então que ele tem o seu funcionamento. Mas, se a gente fosse representar ele como um circuito, ele também, parte dele é uma indutância. Tanto que o motor elétrico, ele existe um circuito de representação do motor. Claro que não é somente uma indutância, tá? Mas a gente consegue representar uma máquina elétrica através de um circuito elétrico. Um circuito elétrico. Só que um exemplo de autoindução é quando tu desliga e desliga esses equipamentos. Então, por exemplo, quando é projetado esses dispositivos, tem que se levar em consideração esse tipo de dispositivo. Porque, por exemplo, eu não posso ter uma situação de ter uma autoindução muito grande ao ponto de danificar, por exemplo, o dispositivo. Então, quando se trabalha projeto de máquinas elétricas, se pensa nessas questões. Então, é só mostrando que no momento sem autoindução, a corrente diminui, vai para zero, né? Quando tu tem autoindução, na verdade, como aqui está abrindo a chave, ela tem uma compensação. Então, por exemplo, está abrindo a chave. Então, a gente viu que o que acontece? A bobina tenta reagir e criar uma corrente no mesmo sentido. Ó. Então, ao invés da corrente cair e vir para zero aqui, ela acontece o quê? Devido a esse surto que dá ali, bom, está diminuindo a corrente, vou aumentar. Então, nesse transitório de tempo, então esse tempo entre ele sair, quando eu estou num estado e vou para outro, esse tempo entre ir de um estado para o outro a gente chama de transitório. E esse transitório aí é o que pode acontecer, por exemplo, que nem tem nesse gráfico. Então, essa variação, esse pico de corrente. Então, aqui é um gráfico puramente de corrente por tempo. Bom, aqui eu tenho um exemplo, então, né? Determinar a fém de autoindução baseado no gráfico de variação de corrente, considerando uma indutância de 250 mili. Hein? Bom, então a gente sabe o seguinte, que a minha fém a gente sabe o seguinte, que a minha fém ela é menos L delta I sobre delta T. Se a gente for analisar esse gráfico, eu já tenho aqui, acho que até meio que cortou aqui, mas aqui, ó, miliampere, tá? Então eu tenho I por tempo, que está em milissegundos. Então, se está em mili, um eixo está em mili, o outro está em mili, beleza, pessoal. Eu praticamente sei que meus milis não vão cortar. O problema é que eu tenho que tomar cuidado quando eu tenho uma grandeza em ampere e outra em mili. Bom, por exemplo, eu tivesse ampere por milissegundos, aí tem que tomar cuidado e trabalhar. Mas, bom, vamos lá. A gente sabe, então, que a nossa indutância, ela é 250 milihenry, tá? Então, menos 250 vezes 10 na menos 3, vezes... outra coisa que é importante, que eu não falei. Se eu tenho um gráfico, eu olho para os trechos, tá? Quantos trechos eu tenho de variação? Trecho 1, trecho 2. Trecho 1
que acontece nesse trecho 1 aqui? O que está acontecendo no trecho 1? No trecho 1, chave fechada, corrente constante, sem autoindução. Trecho 1, chave fechada, corrente constante, sem autoindução. Tá? Por quê? Porque se eu fosse fazer aqui, ó, o meu ΔI, basicamente seria o meu I final, que seria 60, vezes 10 na menos 3, menos 60 vezes 10 na menos 3. Bom, se eu fizesse 60 menos 60, eu ia cortar. No momento em que eu corto isso, eu fico com 0, então eu sei que eu não tenho a minha tensão de autoindução. Então, o trecho 1, chave fechada. Por que eu sei que a chave está fechada? Porque eu tenho uma alimentação do circuito, eu tenho uma corrente. Então, o meu circuito está alimentado, funcionando lá com 60 mA, tranquilo. Bom, no momento que eu desliguei, eu tenho, então, essa variação de corrente nesse intervalo. Então, essa é a taxa com que a corrente variou. Tá? Bom, seguinte. Então, o que eu tenho que perceber agora aqui? Que a minha corrente, minha taxa de variação, então meu delta, ele vai ser a minha corrente final. Quanto que é a minha corrente final? Minha corrente final é 0. 0 menos minha corrente inicial, que é 60 vezes 10 menos 3. Voltei. Estão me ouvindo, pessoal? Opa, sim, você deu Sim. uma Deu uma caidinha, né? travada. Deu uma travada, né? É, Eu vi que já tá numa perda de conexão, mas voltou. Ah, beleza. Obrigado. isso. Beleza. Bom, então, 60 vezes 10 na menos 3, que é o valor da corrente, então, final menos inicial, e o tempo, né, pessoal? Essa janela de tempo que a gente realizou aqui. Então, que é... Então, é 15. 15 vezes 10 na menos 3, menos, então, o tempo final, que é esse aqui, menos o tempo inicial, que é 5 vezes 10 na menos 3. Então, eu vou ter... Aqui, né, pessoal, 250 vezes 10 na menos 3, se vocês forem perceber, né? Então, a vírgula está aqui. Mili é 10 na menos 3, né? Então, mandar 1, 2, 3. É a mesma coisa que eu escrever 0,25. Então, eu poderia escrever, mas pode deixar representado assim. Menos 0,25 vezes 60. Bom, eu sei que esse 10 na menos 3, então eu vou ficar aqui com 60 menos 60, porque é 0 menos 60. Vou manter o 10 na menos 3. Menos 60. 15 menos 5. 10 vezes 10 a menos 3. Bom, então o meu E aqui vai ser igual a menos 0,25 menos, aqui eu sei que eu posso cortar, 60 para 10, menos 6, 1 menos, então eu vou ter 6, que vai ser igual a 1,5 volt. Então, a minha E
vai ser igual a 1,5. Ok? Isso é a minha tensão de autoindução. Tá? Mesma coisa, fluxo diminuiu, a tensão vai ser positiva, vale-se a mesma regra, porque aqui se a gente a gente está baseado na lei de Faraday-Lenz. Ok? Bom, uma outra coisa que pede aqui, informe se o gráfico representa uma abertura ou fechamento da chave. Então, no trecho 2, representa uma abertura de chave. Ok? Por quê? Corrente diminuiu. Então, a FEM de autoindução será no mesmo sentido da corrente do circuito. Ok? Bom, a gente poderia ainda, para ficar mais bonitinho, nosso exercício. Professor, Pode falar. quando tá no sentido contrário, o valor vai ser negativo? Sentido contrário, como assim tu diz? Tipo, ali ele tá no mesmo sentido da corrente do circuito. Quando, por exemplo, vai fechar a chave, ela vai ter um sentido contrário, né? Isso. Daí o resultado vai ser negativo ou ele pode ser positivo? Não, o resultado aí vai ser negativo. Ah, tá. Vai ser negativo. Por quê? Porque aqui, ó, aí é como se esse gráfico, ao invés de ser para baixo, ele vai ser para cima, tá? Então, o que que acontece? Então, esse gráfico aqui, ó, ao invés de ser, por exemplo, decrescente, uma reta decrescente, ele seria uma reta crescente. E aí, nesse trechinho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, isso aqui, ó, vai ficar positivo. Porque, por exemplo, tu teria 60 menos zero, se fosse o caso, né? Final menos inicial. E aí, então, o valor vai ficar negativo, ficaria negativo. Tá? Ok? Aqui, então, é só a representação do circuito. Depois eu vou organizar aqui. Opa. Deixa aqui. Beleza. Bom, pessoal, o que é importante sempre destacar, né? A importância da gente entender a questão dessa variação, que é muito importante, né? A gente perceber, bom, eu tenho variação, bom, quando eu tenho variação, toda vez que eu tiver uma variação, eu estou sujeito a, a uma tensão induzida no meu circuito, tá? Ok? Bom, só que o que acontece, por exemplo, se eu colocar perto dessa bobina em que eu estou abrindo e fechando uma chave, eu colocar próximo dela uma outra bobina. Aí a gente entra no fenômeno da mútua indução. Tá? Talvez seja um dos conceitos um pouco mais complexos da gente entender, mas
Mas o que é importante aqui vocês? Porque principalmente a aplicação do conceito de mútua indução, ele é muito legal e muito importante assim e muito utilizado, na verdade. Considere que na figura a corrente na bobina é subitamente interrompida por uma ação da chave. Então, reparem aqui ó, que nesse circuito, nessa representação, somente essa parte aqui, ó, esse lado aqui, essa parte aqui, vou apagar essa aqui, estou piscando. Somente esse lado aqui era o que estava alimentado, tá? Então, no momento que isso aqui estava alimentado, em condições normais, sem nenhuma. Então, eu tinha uma corrente, eu poderia dizer que tinha um campo magnético. Então, o que acontece? No momento em que eu tinha uma corrente elétrica passando aqui, então eu tinha uma corrente elétrica passando, então eu sei que o meu campo magnético estava assim, tá? Então, o meu campo magnético estava nesse sentido, a minha corrente estava nesse sentido, eu poderia até dizer que eu tenho um campo magnético aqui, com a regrinha da mão, então eu sei que tinha um fluxo magnético que saía daqui, utilizava a estrutura de ferro e voltava por aqui. Então, isso aqui estava acontecendo constantemente. Então, eu tinha um campo constante aqui. Tá? Por que isso acontece? Porque ó, eu estava alimentando o meu circuito com uma tensão contínua. E se eu alimento o meu circuito com uma tensão contínua, ele tem um campo. Só que esse campo estava constante. Tá? Então, a minha corrente estava nesse sentido aqui. Então, ela é subitamente interrompida. Então, o meu campo magnético ele vai ser enfraquecido. Eu vou estar diminuindo o meu campo magnético nessa bobina aqui. A gente já viu que dessa bobina aqui tem uma autoindução. A gente já viu, acabou de perceber isso. Só que essa outra bobina que está aqui, ligadinha num resistor, ela vai participar disso aqui e nela é que acontece o fenômeno da mútua indução. Por quê? Porque essa variação de corrente que acontece na esquerda vai influenciar. Então, essa variação de corrente que acontece aqui, ela vai influenciar e vai induzir nessa bobina aqui. E essa bobina ela vai trabalhar junto com o sentido da autoindução. No sentido de, ó, tá diminuindo a corrente, eu vou te ajudar aí a criar um campo. E eu vou produzir, então, uma tensão nela também. Ok? Bom, então acontece o seguinte. Então, ó, considere que o fluxo produzido pela bobina 1 enlaça a bobina 2. Então, ó, esse fluxo aqui, ó, que é aquilo que eu falei, ele está passando por aqui. Tá? Então, ó, considerando que o fluxo produzido pela bobina 1 enlaça a bobina 2, a variação de corrente na bobina, então, ou seja, quando eu variei a corrente na bobina 1, ela vai induzir uma FEM na bobina 1, a FEM de autoindução. A gente acabou de ver isso. Então, eu tenho uma corrente, ela vai ser no mesmo sentido a FEM de autoindução. Ela é no mesmo sentido da minha corrente. Tá? Por quê? Porque eu estou abrindo a chave. É como se eu estivesse fazendo, nessa bobina da esquerda, é como se eu estivesse fazendo isso daqui. Abrindo. Então, tensão de autoindução, Ezinho e corrente. Tá? Bom. Então, ó, enlaça a bobina 2, a variação de corrente na 1 induz uma FEM na bobina 1. Fenômeno de autoindução. A autoindução acontecendo aqui. Essa variação de fluxo também induz uma FEM na bobina 2, devido à mútua indução. Então, a autoindução ela está acontecendo nessa bobina aqui. E essa variação de fluxo que está acontecendo aqui, como elas estão próximas, estão ligadas por um circuito magnético que facilita com que esse fluxo passe, eu vou ter uma mútua indução. Tá? Então, a mútua indução acontece nessa aqui. Tá? Pior cor que eu poderia escolher. Okay? Então, a mútua indução acontece na que está em azul e a autoindução acontece na que está em vermelho. Só que devido a essa variação, eu tenho, então, uma variação na bobina 1 me produz uma tensão lá na bobina 2.
autoindução, mútua indução. Reparem que a mútua, ela está no sentido de ajudar. Então, no caso, ela vai ajudar a minha, no caso, a minha bobina 1, né? Então, por isso pode ver que elas estão, ó, no mesmo sentido. Chave abrindo, está diminuindo, vamos todos se ajudar. Chave fechando, está aumentando, vamos tirar todo mundo daqui, vamos se opor. Não quer mudança. Tá? A fém de mútua indução faz circular uma corrente pela bobina 2, que por sua vez produz um fluxo de reação oposto à variação do fluxo da bobina na figura 1. Então, tipo, o fluxo na bobina 1 está diminuindo, o que a bobina 2 vai fazer? Opa, eu não quero isso, eu vou te ajudar, então eu vou produzir esse fluxo Φ2 aqui, ó, que a gente percebe aqui. Ó. Então, esse fluxo Φ2, ele é produzido por essa bobina aqui. Tá? Então, a fém de mútua indução faz circular uma corrente pela bobina 2 que, por sua vez, então, ó, produz um fluxo de reação oposto à variação do fluxo da bobina 1. O fluxo da bobina 1 não estava diminuindo? Então, a bobina 2 vai dizer, não, eu vou ajudar, vou criar um fluxo nesse mesmo sentido para tentar manter. Na figura 1, a abertura da chave produz a diminuição do 1. Portanto, Φ2 atua no mesmo sentido de Φ1, tentando impedir sua variação. O fluxo 1 estava diminuindo, o Φ2 diz o seguinte, ó, beleza, vou manter isso daí, então eu vou tentar manter um fluxo nesse sentido. E como que eu faço isso? Surgindo uma corrente aqui que cria um fluxo nesse sentido. Bom, horas, mas como assim isso acontece? Se a gente perceber aqui, ó, essa corrente, eu tenho uma corrente que surge aqui. Bom, essa corrente, para mim produzir um fluxo nesse sentido, se eu sei que eu tenho que produzir um fluxo nesse sentido que já tinha o Φ1, bom, então eu sei o sentido da minha corrente. Então, automaticamente, eu sei que a minha corrente, o meu fluxo tem que estar para cá para ajudar o Φ1. O Φ1 já estava para cá, então o Φ2 tem que ser para cá. Então, eu sei que a minha corrente, ela funciona como se fosse, então, ela funciona como se fosse algo a dar o suporte para a bobina 1. Então, por isso que ela acaba acontecendo neste sentido. Tá? Então, é uma reação que está acontecendo na bobina 2. E eu consigo determinar qual o valor dessa tensão na bobina 2. Ou seja, eu consigo determinar a fém de mútua indução. E como que eu faço para determinar a minha fém de mútua indução? Ao invés de utilizar somente a indutância, que nem na autoindução, eu tenho que utilizar, na verdade, um termo que a gente chama de indutância mútua. Qual a relação de indutância entre as duas? Então, a fém de mútua indução, na bobina 2, é produzida pela variação da corrente da bobina 1. Então, essa variação nessa bobina aqui produz uma tensão na bobina 2. Então, a taxa de variação na taxa de variação na bobina 1 vai fazer com que eu tenha a minha tensão E2. Então, E2 é dependente de corrente 1. E o M, que é como indutância mútua. Como sendo a constante que multiplicada pela uma taxa de variação de corrente, determina a fé induzida no outro circuito. Mas o que vem a ser essa constante de indutância mútua? Aqui eu evitei de fazer a demonstração da onde que vem essa indutância, essa equação da indutância mútua. Então, para mim determinar a indutância mútua, eu preciso das indutâncias de cada uma das bobinas. E para fazer isso, eu vou utilizar a indutância da bobina 1, a indutância da bobina 2, a raiz quadrada delas, vezes 1K. Mas o que é esse K? É o fator de acoplamento. E o que é um fator de acoplamento? Por quê? Que é um valor entre 0 e 1. Porque nem todo o fluxo que sai daqui, então nem todo esse fluxo aqui, que sai daqui e passa aqui, esse fluxo que varia aqui, nem todo ele chega aqui. Uma parte dele se perde, até mesmo pela questão da estrutura, no próprio ar aqui, no caso. Né? Então, nem todo ele. É como se fosse
um fator é o fator de acoplamento que a gente diz. É o quanto que o fluxo do 1 consegue passar no 2. Esse número nunca vai ser 1 e ele vai ser sempre entre 0 e 1. É, na verdade, como se fosse um rendimento, pessoal. É quantos por cento desse fluxo que está saindo daqui, ou seja, desse fluxo que está saindo daqui, que consegue chegar na outra bobina. Eu não tenho como garantir que é todo. Então, existem valores que são valores de referência. Esse valor nunca vai ser 1. Então, ele nunca vai ser 1. Mas ele vai ser um valor entre 0 e 1. E o ideal é que ele seja sempre o mais perto de 1. Tá? O L1 e o L2 é a indutância das bobinas. Toda bobina tem uma indutância. Tá? E o delta I1 sobre delta T, taxa de variação de corrente, ampere segundo. E o K, então, é o fator de acoplamento entre 0 e 1. Ok? Bom, um exemplo rapidinho aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu não estou trabalhando com com uma questão gráfica. Eu poderia ter o gráfico mostrando. Mas eu calcule a fé de mútua indução considerando duas bobinas com L igual a 0,5, L2, então eu já tenho as indutâncias, fator de acoplamento, então quanto do fluxo da bobina 1 que chega na bobina 2, que na corrente varia 18 para 16 em 2 milissegundos. Aplicação direta de equação, pessoal. Tá? Então, eu sei que o E é menos M delta I1 sobre delta T. Ok? Bom, o M a gente sabe que é igual a K raiz de L1 vezes L2. Então, meu M vai ser igual a 0,8 raiz de 0,5 vezes raiz de 0,75. Então, M vai ser igual a 0,5 vezes 0,75. Tiro a raiz. Zero 612. Ok? Então, eu tenho 0,612 como se fosse o meu valor da minha mútua indução. Então, eu botei aqui menos 0,612, ok? Vezes delta. Varia de 18 para 16. Então, ele estava em 18 para 16. Então, o final é 16. Então, é 16 menos 18. Menos 18, então final menos inicial. Só diz que foi em 2 milissegundos. Então, o final menos inicial, eu já sei que é 2 milissegundos. Então, 2 vezes 10 na menos 3. Bom, então eu tenho menos 0,612 vezes 16 menos 2. 16 menos 18 menos 2 divididos por 2 vezes 10 na menos 3. Aqui eu tenho que tomar cuidado com 10 na menos 3. Bom, o que vai acontecer? 2 divididos por 2 vezes 10 na menos 3, posso dizer que é 1? Sim, né? Senão, peguem a calculadora de vocês aí e façam. 2 divididos... 1 o quê? 1K, né? Professor, Oi, pode falar. ali na M, na primeira que tu fez ali na raiz quadrada de 0,75, ali não, o valor 0,75
Já vi o que tu vai falar. Eu esqueci de multiplicar por 0.8, né? Isso, que dá 489. Isso. 0.489. Muito obrigado. Agora tu falasse. Isso mesmo, tá? Vezes. Muito obrigado. 0,8. Ok? Então dá 0,4. 0,489. Só que é 96, né? Então aqui é importante destacar, ó. 0,4896, né? Então que eu posso colocar então como 0,49. Porque esse número aqui, ó, se eu estou usando 3 casas, né? Esse número aqui é maior que 5. Então esse aqui sobe 1. Se está em 89, ele vai para 90. Ok? Então aqui, pessoal, só arrumar então. Muito obrigado. Aqui. Então eu posso colocar menos 0,49. Menos 0,49. 16 vezes. Ok. Aqui também. Então diminui. Na verdade, esse 0,612 seria no caso ideal, ou seja, o acoplamento fosse igual a 1. Tá? Bom, então 0,49, 2. Então aqui falta o menos, né? 2 divididos por 2 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu fazer que ficar 0,49 vezes 1 vezes 10 na 3. Como isso? É como se eu tivesse o seguinte, ó, 2 vezes 10 na 0, porque quando eu não tenho nada é como se eu tivesse 10 na 0, né? Divididos por 2 vezes 10 na menos 3. Como é que eu faço a divisão? 2 por 2 dá 1, vezes, mantenho a base e subtrai os expoentes. 10, 0, menos 3. Então, que dá 1 vezes 10 na 3. É daí que surge esse 1 vezes 10 na 3. Tá? Bom, feito isso, então eu posso... Professor, não é menos 1? Oi? Não é menos 1 vezes 10 na 3, porque ali é menos 2 dividido por 2 vezes 10 na 3. Aonde aqui tu diz? Pode repetir? Ó, é que ali, ó, 16 menos 18 fica menos 2, né? Isso. Então, depois ali a divisão não vai ficar menos 1 vezes 10 na 3? Isso, fica, mas é que aqui, ó, no caso, é que eu já tirei esse menos aqui da frente, ó. Porque eu tenho esse menos que esse aqui. Mas de fato ficaria menos. Só que aí como tem esse menos aqui na frente, menos com menos já fica mais. Ah, não tinha visto aquele menos. Isso. Tá, não, beleza, obrigado. Tá? Então, a minha E de mútua indução vai ser igual a 0,49 vezes 1 vezes 10 na 3, 490. Ok? Tranquilo? Um valor considerável, né, pessoal? Então, olha uma variação de corrente. Por quê? Porque é uma variação, claro, esses valores de indutância são valores consideravelmente altos e essa variação de corrente ela não é tanto, mas aquela no intervalo, numa janela de tempo muito curta. Então, essa variação muito curta é que às vezes acaba fazendo esse faiscamento nas estruturas. Isso aí é muito comum, por exemplo, em motores transformadores, por exemplo. Tá? E para finalizar, então, pessoal, o exemplo do dispositivo que atua com isso daí é o transformador. Que na próxima aula eu vou começar falando de circuitos magnéticos e vou falar dele. Mas um dispositivo em que utiliza o fenômeno da mútua indução é o transformador. Como assim? O transformador ele tem a capacidade de elevar, diminuir tensão, né?
E ele faz isso sem um contato elétrico. Ele faz isso utilizando um circuito magnético que utiliza esse fenômeno da mútua indução. Tá? Então, para a próxima aula, a gente vai trabalhar circuitos magnéticos, e eu vou dar exemplos de aplicações, e uma delas é o transformador, que trabalha, então, com o exemplo de mútua indução. Tá, pessoal? Bom, para fechar, então, aqui, eu gostaria de dizer para vocês que é extremamente comum, às vezes, a gente ficar com um pouquinho de dificuldade nesse tema, porque, principalmente, tem que ter toda essa questão do campo magnético, entender como que funciona o campo magnético, essa variação de campo, indução, mas eu sugiro a vocês, de repente, dar mais uma olhada na aula, como essa aula fica gravada também, e também vir nos atendimentos. Eu já disponibilizei uma lista de exercícios que trabalham tanto com a parte de lei de Faraday, tanto com a parte da lei com a parte Faraday de Lenz e também com essa parte de autoindução, mútua indução. Tá? Eu vou disponibilizar ainda até o final do dia de hoje a atividade que tem que ser entregue como atividade assíncrona de vocês. O que está lá, por enquanto, é somente as listas de exercícios, que é para fixar conteúdo, tá? Mas a atividade assíncrona, que é aquela que vale para aquela parte de períodos, que é de um estudo, que em casa e tudo mais, essa daí ainda eu não coloquei. Deixei para fazer após essa aula de hoje. Então aí vocês têm uma semana para me entregar ela, ok?